Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje eu vou falar mais um pouco a respeito da performance de Shazam nas últimas 2 semanas e vou abordar também alguns outros sucessos e fracassos de 2019 até o momento. Então, vamos lá! E primeiramente eu queria dizer que eu abordo números aqui no canal, eu abordo as tendências e eu comparo com outros filmes, porque eu recebi uma enxurrada aí de comentários negativos porque eu disse que Shazam não é um sucesso absoluto. Eu sei que os fãs da DC não gostam de ouvir coisas contrárias, mas simplesmente não tem como afirmar que esse filme está sendo um sucesso absoluto, ainda mais analisando os dados agora do segundo final de semana. Então eu analiso números e eu faço um quadro semanal a respeito da bilheteria. Então, eu não estou fazendo vídeos a respeito do Shazam para falar mal do filme, como muitas pessoas estão afirmando. Eu falo de todos os lançamentos porque esse quadro Clube da Bilheteria é semanal aqui no canal. Então, se o Shazam não foi tão bem assim na estreia, eu vou fazer um vídeo a respeito. E na minha opinião, como eu falei na semana passada, o filme está tendo uma performance mediana. O filme não pode ser considerado um sucesso, mas também está longe de ser considerado um fracasso até o momento, mas eu acho que a Warner ficou surpresa com a performance mediana porque eles estavam muito satisfeitos com a receptividade crítica. Então eu acho que a Warner esperava um pouquinho mais de Shazam. Então, ignorando um pouquinho essas reclamações, eu vou abordar a performance de Shazam no seu segundo final de semana. Shazam no seu segundo final de semana teve uma queda de 53%, que foi um pouco menor até do que o esperado. Muitas pessoas estavam dizendo que Shazam ia fazer 22 milhões no seu segundo final de semana e o filme acabou fazendo 25 milhões. Acabou tendo uma performance superior, inclusive, ao segundo final de semana de Homem-Formiga. O Homem-Formiga fez 24 milhões e meio no seu segundo final de semana, então ficou um pouquinho atrás de Shazam. Mas é curioso a gente notar que no primeiro final de semana, Homem-Formiga ficou em primeiro e Shazam ficou em segundo. E no segundo final de semana, Shazam ficou em primeiro e Homem-Formiga ficou em segundo. E eu tô falando que é curioso porque a distância que nesse final de semana, no primeiro, era de somente $1 milhão entre Homem-Formiga e Shazam, na verdade no segundo final de semana aumentou para 12 milhões de dólares. E por que essa diferença? O Homem-Formiga teve uma performance muito superior na segunda, na terça, na quarta e na quinta e conseguiu criar uma distância muito grande, uma distância muito maior, pelo menos, do que a distância do primeiro final de semana. E se a gente analisar o dia a dia dos dois filmes, a gente vai ver que o Shazam ficou à frente do Homem-Formiga nos 2 sábados até o momento, porque é um filme com apelo um pouquinho mais forte para o público infantil e geralmente filmes com um público infantil muito forte tendem a ter um resultado melhor no sábado do que nos outros dias, que é justamente o dia que as crianças estão mais livres para ir aos cinemas. Mas, de qualquer forma, nesse segundo final de semana, Shazam conseguiu ter uma performance um pouquinho acima do esperado. Então, em 2 finais de semana, o filme ainda não conseguiu atingir a marca de 100 milhões de dólares, que é tão importante para filmes de super-herói, e a queda de 53% não foi tão alta assim, mas também não foi tão baixa quanto muitos esperavam, considerando a nota excelente que o filme teve no CinemaScore e no Rotten Tomatoes. E por que isso? Tanto Mulher Maravilha quanto Aquaman tiveram quedas na faixa de 40%, entre 40% e 45%. E os outros filmes da empresa, principalmente Esquadrão Suicida, Batman vs Superman e Homem de Aço, caíram acima dos 60%, alguns deles inclusive chegando a aproximadamente 70% de queda. Então esses 53% na verdade ficaram quase que no meio do caminho. O filme que teve a queda mais próxima de Shazam foi A Liga da Justiça, que caiu 57%. Então mesmo se a gente comparar Shazam com outros filmes do universo da DC que estrearam bem acima, o filme teve um boca a boca ali mediano, não conseguiu ter uma performance muito boa como a Mulher Maravilha no segundo final de semana e teve uma performance mais parecida com a performance de Liga da Justiça. Mas e ao redor do mundo? Ao redor do mundo a situação é ligeiramente melhor, o filme está se destacando um pouquinho mais ao redor do mundo do que em território americano e o filme chegou a 258 milhões de dólares ao redor do mundo, com destaque negativamente novamente para a China, onde o filme teve uma performance bem fraca. E esses 258 milhões ainda estão distantes dos 300 a 350 milhões que o filme tem que fazer
se a gente considerar os 100 milhões de orçamento mais um orçamento estimado aí de 50 milhões em marketing e distribuição. Vamos botar aí uma margem mínima de 300 milhões de dólares, que é um valor que com certeza o filme vai atingir. Então acho que o filme não vai dar prejuízo para a Warner, mas como eu falei na semana passada, o filme ainda está bem distante de ser considerado um sucesso. Como eu falei, Alita Battle Angel não teve uma performance tão boa assim e está com 404 milhões de dólares nas bilheterias, enquanto Shazam está com 258. Então acho que o filme está bem próximo de afastar de vez o título de fracasso, mas ainda está bem distante de ser considerado o sucesso que deveria com base nas críticas. E eu acho que o maior argumento para isso é justamente o fato do filme ter sido espremido entre dois filmes muito maiores, principalmente Capitã Marvel e Vingadores Ultimato. Muitas pessoas achavam que Shazam ia ter sim uma performance melhor do que Capitã Marvel, não adianta as pessoas negarem hoje, mas muita gente falava que Capitã Marvel ia ser o primeiro grande fracasso da Marvel, o que não aconteceu, e Shazam acabou ficando espremido entre esses dois filmes, e a Disney teve a estratégia genial de lançar a pré-venda de Vingadores Ultimato no final de semana do Shazam. E o Vingadores Ultimato aí tá batendo recordes ao redor do mundo, a pré-venda, principalmente na China. O filme tá com bastante destaque, já é a quinta maior pré-venda de todos os tempos, isso porque o filme ainda tem cerca de 10 dias pela frente para vender ingresso. Então agora vamos falar sobre dois fracassos de bilheteria de verdade que eu acho que vão se consolidar como dois dos maiores fracassos de 2019. Em primeiro lugar, Dumbo. Dumbo se tornou um dos maiores fracassos recentes da Disney. O filme custou 170 milhões de dólares, mais marketing, mais distribuição, então a gente pode colocar que o filme tem que fazer no mínimo do mínimo 450 milhões de dólares para se pagar, e o filme está com somente 266. E pior ainda, o filme já foi lançado há 3 finais de semana, então acho que ele já fez cerca de 90% do que ele vai fazer, e eu acho que se ele conseguir bater 350 milhões de dólares, vai ser muito. Eu não vou falar muito a respeito do Dumbo, porque eu tenho um vídeo exclusivo para falar sobre esse filme e porque eu sabia já que ele seria um fracasso, então eu vou abordar esse assunto em um vídeo separado. E o outro fracasso dessa semana foi o lançamento de Hellboy, que saiu com somente 12 milhões de dólares. A única coisa boa dos outros filmes do Hellboy, na minha opinião, é justamente a mão do Guillermo del Toro. O personagem não tem uma notoriedade tão grande e nem os dois filmes anteriores foram grandes sucessos de bilheteria. E eles investiram somente 50 milhões de dólares nesse filme, tudo bem, mas mesmo assim, se a gente somar, como sempre, o marketing e a distribuição, eu acho que esse filme tem que fazer, no mínimo, uns 200 milhões de dólares para se tornar bem sucedido, o que praticamente anula qualquer possibilidade dele ter uma performance nesse sentido nos Estados Unidos, porque ele abriu com 12 milhões de dólares e foi pessimamente recebido, tanto pelas críticas quanto pelo público. Então, para mim, o máximo que esse filme vai conseguir fazer nos Estados Unidos é cerca de 30 milhões de dólares, então ele vai ter que ter uma performance excelente no resto do mundo, o que eu acho difícil, novamente, considerando essa receptividade muito baixa. Então, pessoal, esses foram os principais destaques desse final de semana. Eu vou falar para vocês rapidinho o top 5 do final de semana e o top 5 de 2019 até o momento, porque várias pessoas me pediram para eu trazer de volta esses gráficos que eu costumava terminar o Clube da Bilheteria falando quais tinham sido os 5 maiores filmes do final de semana, e eu decidi incluir também os 5 maiores filmes do ano de 2019. Então os maiores filmes desse final de semana foram, em primeiro lugar, Shazam da Warner com 25 milhões, em segundo lugar, Little da Universal com 15 milhões, em terceiro lugar, Hellboy da Lionsgate com 12 milhões, em quarto lugar, Pet Sematary da Paramount com 10 milhões e em quinto lugar, Dumbo da Disney com 9 milhões. E no top 5 anual, a gente vê os seguintes filmes. Em primeiro lugar, a Capitã Marvel da Disney com 1,064 bilhões de dólares. Em segundo lugar, Wandering Earth da CMC com 700 milhões de dólares. Em terceiro lugar, Como Treinar o Seu Dragão 3 da DreamWorks Universal com 511 milhões de dólares. Em quarto lugar, Alita da Fox, que agora é também Disney, com 403 milhões, e em quinto lugar, Dumbo, da Disney, com 266 milhões. Então, pessoal, no geral, o que vocês acharam das performances
desse final de semana. E a pergunta do dia para vocês é a seguinte: vocês querem que a franquia Como Treinar o Seu Dragão continue depois do terceiro episódio? Porque eu gostei bastante dos 3 episódios, eu não sou fanático pela série, mas eu gostei bastante e eu queria saber se vocês teriam interesse em um 4º filme da franquia. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!